pessoal, bom dia. Nós vamos falar hoje, sobre vetores, continuar falando sobre vetores. E hoje nós vamos falar sobre o método poligonal de vetores, que é algo que a gente já viu, mas de forma empiricamente, não foi tão explicado. Então, como revisão e tal, a gente vai analisar melhor esse método poligonal, certo? Como é que a gente faz esse método poligonal? Já está dizendo o nome, polígono. Poligonal, polígono. A gente tem que formar um polígono, uma figura geométrica. Mas como é essa figura poligonal, Então nós temos que fazer o quê? Juntar todos os vetores e formar uma figura. Toda a vida nós só vamos utilizar o método poligonal quando a gente tiver de 3 ou mais vetores em um quadro como esse aqui, certo? E aí nós vamos começar aqui com um exemplo desse quadro, onde nós temos 3 vetores, vetor A, vetor B e o vetor C. Analisando aqui, nós temos os valores de cada um, vetor A igual a 2, sendo que ele é direcionado para cima, vetor B igual a 3, direcionado para a direita, e vetor C é igual a 6, direcionado para baixo. Toda questão, toda vez que você for fazer uma questão desse conteúdo, você sempre vai ver um quadro, ou então vai ter alguma, como é que se diz? Alguma especificação dizendo que cada lado vai ter uma unidade, entendeu? Seja essa unidade 10 unidades, 1 a 5, 1000 unidades, entendeu? De alguma coisa. Se estiver medindo distância, vai ser medido em 10 metros, 10 quilômetros, 1 quilômetro, 5 metros, entendeu? Se eu estiver medindo velocidade, 10 metros por segundo, 30 quilômetros por hora, entendeu? Se eu estiver medindo força, força é dada em newtons, então eu vou medir 10 newtons cada lado, Então 10 newtons para cima, 10 newtons para o lado. Então sempre vai ter que vir essa nomenclatura, independente de qualquer questão, entendeu? Aqui, como a gente está sendo adimensional, não está utilizando nenhuma medida, unidade de medida, vou colocar como unidade, somente, até agora, Mas, para medir um método poligonal, você pode utilizar a unidade que a questão pedir. Tanto é que isso é muito provável de acontecer em medições mesmo de avenidas, de percurso. Você sair daqui, vamos supor, de Fortaleza para ir para Piauí, por exemplo. Então você vai ter um percurso, E para chegar até lá, você tem atalhos ou não. E sempre o vetor resultante vai ser a menor distância entre dois pontos, como nesse caso, Então é mais fácil eu fazer uma roda toda, uma rota inteira ou só uma reta. Bem mais fácil e rápido fazer só uma reta. Então, no caso do vetor, ele sempre vai se preocupar a ter a menor distância possível. Vetor resultante, claro. Então, como é que a gente faz aqui, Eu vou reprojetar cada reta dessa aqui. Como é que fica? Juntando todas elas. Lembrando que o início de um vetor sempre termina, aliás, o início de um vetor começa no término do outro, Então aqui o vetor A, que é 2 unidades, o vetor B vai começar aonde terminou o A, 3 unidades, vetor C, 6 unidades para baixo. Beleza? Como é que vai ser isso aqui, Vocês estão vendo que tem uma parte aqui que é igual do A e do C? A direção deles são iguais. Então o que nós temos que fazer? Primeira coisa, analisar os vetores que têm as mesmas direções e os mesmos sentidos. Beleza? Nesse caso, nós temos 2 vetores com direções iguais, porém com sentidos diferentes. Lembrando que a direção é o que vai dizer se é na diagonal, se é na vertical, se é na horizontal. E o sentido é a setinha, se ele vai apontar para baixo, para cima, para a direita, para a esquerda, Enfim, isso vocês já sabem. Então vamos lá, como é que a gente faz isso? Diminuir, Se um está para cima, o outro está para baixo, a gente sempre vai diminuir. Soma de vetores,
sentidos opostos, diminui. E sempre do maior pelo menor. No caso, 6 menos 2, 6 unidades, menos 2 unidades, 4 unidades. Sempre dado em que, pessoal? Em módulo. Beleza? Sempre dado em módulo. Então, nesse caso, ó, já descarto isso aqui. Esse aqui não vai mais existir. Esse cara. Porque eu diminuí. Então, eu estou cancelando esse pedaço aqui. Entendeu? Esse pedaço de vetor do vetor C. Deu para entender, né? E aí eu vou pegar esse cara e vou colocar ele aonde começa o vetor C. Né? Vou deslocar ele. Porque eu já diminuí, esse 2 aqui não já acabou, em vez de 6 agora, esse vetor aqui, daqui para baixo, não vale 4 unidades? Então pronto. Eu vou vir com 3 e desenhar ele bem aqui. Ó. Certo? Show? E aí nós vamos fechar esse triângulo. Vai formar um triângulo. Ó. Lembrando que sempre do início de um vetor para o fim do outro vetor. Toda vida que eu fechar um método poligonal, sempre é do início de onde começaram os vetores para o fim de onde começaram os vetores. E método poligonal, lembrando que seja o vetor resultante. Nesse caso, que é o vetor resultante, nós vamos aqui, ó, traçar a reta do início lá para o final. E aí eu vou chamar isso de x, certo? E aqui é 3, né? Dá para ver, mas eu vou colocar aqui para lembrar. Ok? Como é que fica esse x, ó? Essa figura é bem conhecida para vocês. É um triângulo retângulo, né? Ele forma um ângulo de 90 graus. Toda vida que eu tiver um ângulo de 90 graus, qual é a forma de calcular, o teorema que nós utilizamos para calcular, para encontrar o lado desse triângulo? Só pode ser teorema de Pitágoras, né? Então, como é que a gente faz? Teorema de Pitágoras, tio Pit, né? Ó, que é sempre o quê? X, que é o vetor resultante ao quadrado, igual a 1 cateto ao quadrado, pode ser 3 ou 4, tanto faz, vezes o B ao quadrado, ok? Que pode ser o 3 ou 4 também, tanto faz. E aí como é que faz isso? Vamos lá. X ao quadrado é igual, eu tenho 3, então vou só substituir, muito fácil, vezes 4 ao quadrado. X ao quadrado igual a 3 ao quadrado é 9. Aliás, isso aqui é mais, viu pessoal? Desculpa. Mais 4 ao quadrado, 16. E x ao quadrado é igual a 9 mais 16, 25. X ao quadrado é 25. Que é o contrário de uma potência, pessoal? Raiz quadrada. Então nós vamos vir para cá, ó. X é a raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25 a gente sabe que é 5. Logo, 5 unidades. Entenderam? Então o vetor resultante aqui vai ser 5 unidades. É simples. Sempre que a gente tiver os vetores, a gente sempre vai tentar eliminar aqueles que são na mesma direção. Entendeu? Sentidos opostos, subtrai. Sentidos iguais, soma. Né? Normal, tudo tranquilo. E aí você vai arrebatar, né? Não sei se essa palavra existe, mas você vai reinventar esse vetor aqui embaixo para você ter esse vetor resultante. Simples, tranquilo, né? E aí fazendo esse cálculo, a gente, que vocês já conhecem, a gente encontra o valor de x. Então vamos aqui para uma questão rapidão, que ela vai falar, vou apagar aqui, sobre justamente a soma de vetores poligonais, né? No método poligonal. Vou só apagar aqui rapidão, para não poder ler ali, porque tem que ser rápido. Vai dar certo. Ó, vamos lá para a questão. Questão da UEL, ela diz o seguinte: considere a figura abaixo
né? Nós temos aí uma figura. Essa figura ela vai ter 3 forças, né? Que é o F1, F2 e F3. E essas forças são medidas em Newton. Força é medida em Newton. Vocês ainda vão aprender isso. Então, ó, se força é medida em Newton, nós vamos ter a unidade de medida em Newton. Beleza? Aí é a mesma coisa, só que você só vai mudar a unidade. Então vamos continuar lendo aí. Dadas as forças F1, F2 e F3, ele quer o módulo do resultante em newtons, né? Ou seja, se você está tratando de forças, você vai resultar o valor em newtons. Lembrando, pessoal, lá embaixo desse quadro, ele dá os valores ali de cada lado do quadrado. E esse lado do quadrado vale 10 newtons, beleza? 10 newtons. Então, nós vamos ter que multiplicar os lados desse quadrado, toda a vida, os lados resultantes aí das forças, por 10, né? Cada lado de um quadrado multiplica por 10. Então, vamos voltar para cá, pessoal, rapidão, ó. Nós temos aqui o F1, F2 e F3. Primeira coisa que nós temos que fazer em questões dessa forma é fatorar, né, esses vetores, beleza? Como é que faz isso? Ó? Se ele está na diagonal, eu vou ter que extrair uma reta na horizontal e outra na vertical. A gente já viu isso em sala como é que faz. Então, como é que a gente faz? Toda vida, esse vetor é um vetor resultante. Ele se extraiu de um vetor na vertical e um na horizontal. Então, nós vamos fazer aqui o inverso do que a gente procura, né? Que sempre é o vetor resultante. Então, aqui nós vamos fazer o inverso. Nós vamos fatorar esse vetor, beleza? Então, o F3, ele vale aqui um valor que eu desconheço. Por quê? Porque ele não dá o valor. Mas ele não dá o valor das dimensões de cada lado, na vertical e na horizontal, que é 10 newtons. Então, o que é que eu tenho que fazer? Traçar uma reta na horizontal e outra na vertical que forme esse vetor resultante. Desculpa, pessoal. E olha só, sempre vai formar um ângulo de 90 graus esse triângulo, certo? Porque nós estamos tratando de uma reta na horizontal e outra na vertical. Um vetor, né? E lembrando, ó, qual é a direção desse vetor? Sempre da origem, que começa o vetor resultante, termina no final. Se é no final, ó, reta dessa horizontal para a direita e a reta da vertical para cima. Sempre vai ser assim. Então vamos lá. Quantos traços tem aqui? 3, né? 3 lados do quadrado. Se são 3 e a unidade é 10 newtons por cada lado, 3 vezes 10, 30 newtons. Aqui, ó, são 2. Então são 2 vezes 10, 20 newtons para cima. Beleza? Da mesma forma nós vamos fazer com o F1. Aqui está meio bagunçado, mas dá para a gente entender que aqui são... Só traçar aqui rapidinho. Se traçar com azul, é mais bonito. Dá para entender, né, pessoal? Então vamos lá. Dá para entender que aqui eu tenho 2 quadrados, ó, 2 lados de quadrado, ou seja, 2 vezes 10, 20. E aqui eu também tenho 2 lados de quadrado. 10 vezes 2, 20. E aí eu pergunto, a orientação desses vetores, ó, também é um para a direita e outro para cima. Por quê? Porque o vetor ele começa aqui e ele termina aqui. Entenderam? Como a gente já falou, toda vida um vetor ele vai começar onde o outro termina. Só que o vetor resultante ele começa da origem e termina aonde o último vetor que eu desenhar ele terminar. Beleza? Então fica assim. O que é que eu vou fazer com esses caras agora? Ó? Redesenhar eles aqui. Todo mundo que for para cima eu desenho, que for para o lado eu desenho. Então, ó, o F1, desenhar 20 newtons para cima. Eita, aqui. E 20 newtons para o lado. F2, ó, mesmo jeito. Mesmo lado até do F1.
20 newtons para cima e 20 newtons para o lado direito, beleza? Só que eu tenho também esse cara, aliás, aqui é 30 newtons, né? Desculpa. Vou alongar aqui, 30 newtons. Só que aqui esse cara, ó, o F2, ele é só uma reta. E ele é uma reta, aliás, um vetor, né, na horizontal para a esquerda. Então nós só vamos redesenhar esse cara, ó. Tá aqui o F2, que é F3, né? F2. Vou redesenhar aqui 20 newtons. Como é que a gente faz? Ó? Todos estão na vertical ou na horizontal. Então nós só vamos fazer o quê? Diminuir ou somar quem a gente precisar ir. Lembrando que vetores na mesma direção e mesmo sentido, soma. Vetores na mesma direção e sentidos opostos, subtrai. Né? Então nós vamos ver aqui que está no mesmo sentido. Ó. F1 para cima está no mesmo sentido de F3 para cima. F2 para cima está no mesmo, para a direita está no mesmo sentido de F3 para a direita. E F2 está no sentido para a esquerda. Né? Então o que é que nós vamos fazer? Ó? Somar esses caras que estão na mesma direção e sentido. De F1 e F3, vou somar. Se aqui vale 20, aqui 20, vai ser 40. Aqui, ó, pegar esses dois caras, vou somar. Se aqui 20, aqui é 30, e eles estão na mesma direção, ó, então vai dar 50 newtons. Mas eu tenho esse F2 que ele está na mesma direção das retas que estão para a direita. Porém, ele está direcionado em sentido para a esquerda, ou seja, o sentido contrário a dessas duas aqui. Então, o que nós temos que fazer? Diminuir do valor aqui de 50, né? Então, eu tenho 50 e aqui eu tenho 20 para um lado contrário. O que é que nós vamos fazer? Ó? Isso aqui vale 20, tiro, que vai ser igual a quanto? 30 newtons, né? E aí nós vamos chegar, vou apagar aqui, porque o quadro é pequeno, vamos chegar a um vetor assim, ó. Isso aqui é esses dois caras, que nós vamos ter que é 40 newtons. Esse aqui é esse símbolo aqui, que ele vai resultar nesse cara, beleza? Que vai ser 30 newtons. E aí eu vou desenhar ele aqui, ó. Certo? Tá vendo que começo é aqui. Terminei um, começo o outro. Beleza? E aí ele vale 30 newtons. E agora eu vou ter o meu vetor resultante. Feito todas essas regras, né? Todo esse trabalho, a gente chegou a um quase triângulo. O que é que falta para formar um triângulo? A reta resultante, né? Que ela parte da origem e vai até quem? O final do vetor. Aí vamos lá. Chegou lá. E eu vou chamar esse cara de quê? De x. A gente sabe, a gente já viu esse triângulo várias vezes em sala, que é o triângulo 3, 4, 5, né? E a gente já viu por quê? Por causa dos ângulos, né? De 30 graus, 60 graus, 90 graus. Mas, supondo que a gente não sabe, nós vamos ter que fazer o cálculo. E como é que é esse cálculo? Se é um triângulo retângulo, nós vamos utilizar o teorema de Pitágoras. Mais uma vez lembrando, x ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Beleza? E como é que faz isso? Ó? X é que eu quero descobrir. 40, pode ser 40 ou 30 ou A, né? Vou colocar 40. E pode ser 40 ou 30. Se já saiu 40, vem o 30 ao quadrado. Aí, ó, x ao quadrado é quem? Pessoal, vamos lá. Se 3, 4, o vetor resultante é 5, é só multiplicar. 3 vezes 10, 30. 4 vezes 10, 40. 5 vezes 10, 50. Então, o vetor resultante só pode ser 50. Não fazendo o cálculo, né? Mas vamos fazer o cálculo para ver. Ó, 40 ao quadrado é só pegar o primeiro número, elevar ao quadrado, que vai dar 16. E esse zero eu vou repetir a quantidade de vezes que tem no expoente. Se é 2, repito 2 vezes. 1.600. Beleza?
mais, ó, 3 ao quadrado, 9. Mais a quantidade de zeros vai ser a quantidade de vezes que tem no expoente, 2 zeros. Então, 1.600 mais 900 vai dar 2.500. Beleza? Lembrando, galera, o contrário da potência é quem? A raiz quadrada. Muito bem. Vamos escrever lá em cima. Vou apagar essa galera toda. Escrever aqui o restante do cálculo. Vai ficar aqui, ó. X igual a raiz de 2.500. Ah, professor, eu vou tirar a raiz de 2.500? Não, meu filho, não precisa não, né? Não precisa. O que é que você vai fazer? Usar de artifícios, beleza? Se a raiz de 25 é 5, né? Então o que é que eu vou fazer com esses dois zeros? Se era ao quadrado ali, e eu tinha 40 e 30, eu vou usar só o zero, beleza? Vai ficar 50. Mas se você quiser fatorar, a gente também pode fatorar. Vamos lá. Por 2, 1.225. Isso, 1.250. Por 2, dá por 2 dá. Dá quanto? 1.200, 600, 625. Já não dá mais por 2, vai dar só por 5. E vai dar 125, por 5 que dá 25, por 5 que dá 5 e por 5 dá 1. Junta todo mundo, ó. 2 ao quadrado, 5 ao quadrado, 5 ao quadrado. Coloca aqui todo mundo na raiz. 2 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado. Sai essa galera para fora, ó. Vai ficar 2 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 2, 50. Então, o vetor resultante é 50. E quem é a letra, pessoal, correta é letra C. Beleza? Então, letra correta e letra C. Ok, pessoal? Obrigado aí pela aula. Bons estudos aí para vocês. Logo mais eu estarei passando uma lista, né, de exercícios para vocês só de métodos poligonal. Próxima aula nós vamos ver o método dos paralelogramos, né, que é falando dos lei dos cossenos, que a gente já viu e tal, mas vamos reforçar um pouco, já que nós estamos nesse período em casa, né? Então, espero que vocês tenham gostado e é isso aí. Valeu, pessoal. Até mais.